Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Marvos Talks. Estamos hoje com uma convidada muito especial, que é a Danúbia Oliveira. Tudo bem, Danúbia? Tudo bem, Márcio. Agradecida pelo convite, viu? Imagina, imagina. A Danúbia Oliveira, ela é parapsicóloga clínica e hipnoterapeuta, não é isso? Isso mesmo. Você vem de uma cidade lá perto de Rodeio, não é isso? Isso, Apiúna. 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 Apiúna fica próximo o quê? De Rodeio, que mais? Que outras cidades? Ascurra, fica em direção a quem vai sentido para cima, Rio do Sul. Próximo de Blumenau também, né? É uma cidadezinha de poucos habitantes, né? Tem 10 mil habitantes, mas uma cidade muito acolhedora, tranquila, com muita natureza, que eu amo. É o meu lugar, eu moro lá desde que nasci. Desde que você nasceu? Desde quando eu nasci. Que maravilha! Que maravilha! Apiúna, eu nunca fui para Apiúna, já fui para Rio do Sul uma vez, ali pro lado de Blumenau, Pomerode, Jaraguá do Sul eu conheço. Bom, o Marvos Talks está sendo transmitido de Balneário Pissarras, que fica no litoral norte de Santa Catarina. Você que está aí assistindo de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, entenda que esse podcast ele é meio regional, porque não é todo mundo que se dispõe a vir até aqui bater um papo comigo. Mas a Danúbia, ela viajou aí cento e quantos quilômetros? 110 quilômetros mais ou menos, Sim, é mais isso? ou menos. Para vir até aqui? E veio até aqui e hoje nós vamos conversar, porque eu lembro que eu vi lá um post da Danúbia no podcast não, no Instagram dela, num vídeo que ela falava que nós não tínhamos controle sobre tudo, né? Aliás, que nós temos controle sobre poucas coisas. E a gente vai entrar nesse assunto também. Eu conversando com a Danúbia e perguntando, mas parapsicologia, que legal, então vamos falar sobre fenômenos paranormais, mas essa não é a especialidade da Danúbia, porque ela investiu mais no conhecimento da parapsicologia clínica, que trata das questões emocionais, né, das questões psicológicas e de informações passadas de família para família, dos nossos descendentes. Aí também você trabalha com hipnose, que eu vou querer explorar um pouquinho mais aqui. Então, por favor, Danúbia, se apresente aqui para os nossos ouvintes ou telespectadores. Conta um pouquinho mais sobre você. Por que você resolveu fazer essa formação tão diferente? De que maneira que você trabalha? Como é que você atende os seus pacientes hoje? Qual é que é a sua área de enfoque, né? Sua área de atenção hoje sobre a parapsicologia e o trabalho que você faz hoje? Conta aí pra gente. Então, a parapsicologia eu conheci em 2017, por ali eu comecei a estudar um pouquinho sobre parapsicologia. E é uma frase muito comum entre nós parapsicólogos, que a gente chega na parapsicologia através da dor, né? Então, eu conheci, porque eu já estava aí bastante tempo, há uns 10 anos, sofrendo muito com relação à depressão, crises de ansiedade, né? Então, eu tive muitos momentos desafiadores na minha vida com relação à vida pessoal, né? E eu sempre fui uma buscadora de sentidos. Então, eu sempre buscava entender o que de fato estava acontecendo comigo, porque eu não conseguia entender por que eu sofria tanto, né? Então, nesse período, eu entrei em depressão profunda, eu engordei 37 quilos, né? Então, foram momentos da minha vida, momentos que eu fui passando com relação a conflitos familiares também, que eu não conseguia entender por que eu sofria tanto. Até que, por algum momento, depois de tanto tentar tantas terapias, tanta ajuda, eu cheguei à parapsicologia, comecei a fazer sessões de parapsicologia, e aquele universo me encantou, porque eu comecei a ter as respostas do que eu buscava. Então, a partir disso, então, eu fiz a formação para me tornar parapsicóloga, né? Não tenho só essa formação, eu tenho formação na área de gestão comercial, empresarial, né? Antes de eu me tornar parapsicóloga.
E depois que eu entrei na parapsicologia, eu fui buscando cursos afins à minha área. Então, fui adentrar aí no universo da psicogenealogia evolutiva. Psicogenealogia evolutiva. Isso, exatamente. Caramba. É um estudo muito aprofundado da tua árvore genealógica, Uhum. né? Onde você vai identificar os bloqueios, vai identificar repetições dentro do teu sistema familiar, por que você sofre o que você sofre, com quem que você está em lealdade, inconsciente, muitas vezes, né? Então, eu fiz vários cursos na área de comportamento humano, mente, hipnose, regressão. Fiz cursos de análise comportamental também. Uhum. Então, eu tenho toda uma formação voltada para a área psíquica, de comportamento humano, né? Por que a psicologia não estuda esses campos? Porque são todos voltados para a área da psicologia humana, não é isso? E que Sim, afetam a psicologia humana. sim. Por que a parapsicologia estuda e investiga esses setores aí da nossa psique e a psicologia não? A psicologia até estuda da forma dela, Uhum. né? Mas eu prefiro falar sobre a parapsicologia, que é o que eu tenho Parapsicologia. domínio, Tá bom. né? Eu prefiro falar sobre isso. Então, no Brasil existem 3 escolas de parapsicologia, né? Existe a escola católica, muito conhecida pelo Padre Quevedo, Isto né? não Isso existe. não existe. Então, a católica, a escola espírita de parapsicologia, que vai, então, adentrar mais na questão espiritual dos fenômenos, né? Das explicações de vidas passadas, né? Uhum. E existe a parapsicologia científica, que foi iniciada por Dr. Pedro Grisa, né? Como é que é o nome? Gris? Dr. Pedro Grisa, Grisa. isso. Que ele vai trazer mais uma visão científica sobre os fatos, né? Uhum. Do porquê isso acontece e tudo é fruto da mente humana. Então, ele foi buscar na ciência comprovações sobre o sofrimento das pessoas, sobre os fenômenos paranormais, que muitas vezes, né, a pessoa se depara, né? Mas não somente a parapsicologia científica, ela não vai olhar só para os fenômenos. Ela vai tentar entender toda aquela pessoa. E para isso a gente vai ter que estudar a história daquela pessoa. Porque a mente humana, ela é um conjunto, um compilado de um monte de informações que não se iniciaram somente na barriga da mãe. Muito antes, você traz informações dos teus antepassados e essas informações influenciam, sim, nos teus bloqueios, nas tuas dificuldades, na tua crise de ansiedade, depressão, né? Síndrome do pânico, demais transtornos, né? Então a gente vai olhar para tudo isso, não só para o poder paranormal daquela pessoa, porque muitas vezes aquele poder paranormal dela está canalizado de forma negativa, ela está em sofrimento e ela começa a ter visões, aparições, ela começa a manifestar fenômenos dentro de casa. Mas a gente ensina, inclusive, a pessoa a utilizar do poder mental para ela usufruir de maneira positiva para a vida dela. Uhum. Tá. Vamos lá de novo. Você falou agora da questão do sistema familiar. Há alguma relação com aquele estudo de constelação familiar do Bert Hellinger ou não? Ou Tem, tem? tem Tem relação? similaridade, sim, tem similaridade, né? A questão é que hoje a constelação familiar, ela é considerada uma técnica, né? E a parapsicologia científica já é uma ciência. Então, tudo que eu falar sobre parapsicologia científica é porque eu estudei e existem comprovações científicas para eu estar explicando o que eu estou explicando ou atendendo, né? Nos meus atendimentos, eu prezo muito por isso, né? Então, Essa é aquela área da psicogenealogia, também, né? também, também. Tá, me fala se você puder, se for possível, um caso, por exemplo, que a parapsicologia entendeu, comprovou cientificamente, eu tenho uma comprovação científica, por exemplo, da questão da influência dos nossos antepassados, influência psicológica e emocional, dos nossos antepassados na nossa vida atual, por exemplo. Algum caso que você teve contato e que você olha, a, a ciência ou a parapsicologia ela consegue atestar isso aqui. Bom, é em números, né, Uhum. Márcio? Mas um caso que me chamou muito a atenção
foi de uma situação de uma paciente que ela não conseguia ter filhos. E por mais que ela fizesse exames e visse que não tinha problema nenhum, hormonal, biologicamente falando, ela não conseguia engravidar. Então, tanto ela quanto o marido passavam por exames e não conseguia Engravidar. diagnosticar nada. E a gente foi analisar essa história mais a fundo e foi perceber que dentro desse sistema familiar dela, as mulheres morriam nos partos, bem antigamente, né? Tipo, vamos falar de avós, bisavós, tataravós. Toda vez que se gestava uma criança, essas mulheres ou sofriam muito no período da gestação, ou até mesmo morriam no parto, né? Então, essa paciente, ela chegou até mim e foi explicado para ela, olha, na sua mente subconsciente existe uma informação de que filho é ameaça de morte. Gestar, né, ser mãe é ameaça de morte, você pode morrer. Então, por isso a dificuldade de você estar tendo de engravidar no momento. Então, foi feito todo um trabalho com ela, né, de compreensão da história dela, compreensão dessa dor dessas mulheres que morreram no parto, desses filhos, né, e foi ressignificado através de regressão, hipnose, uma nova consciência com relação a isso, trabalhado o poder mental a favor de engravidar, e graças a Deus, meses depois, ela conseguiu Engravidar. engravidar. Já estava tentando há algum tempo, Já estava? aí ela acabou esse caso acabou caindo para você. Sim. Vocês investigaram e viram que na família dela tinha antepassados dela, tinha mulheres que estiveram na família, que passaram por Exatamente. situações bastante difíceis. E essa informação veio para ela. A parapsicologia diz que essa informação é passada através do quê? Através Da mente. da mente. Da mente. E isso está impresso no DNA da pessoa ou não tem nada a ver com o DNA? É outra ligação, outra A conexão? epigenética vai dizer que sim, Uhum. né? Que existe uma informação emocional que está no DNA do ser, que vibra nas células. Então, vai trazer, sim, energeticamente falando, uma informação no DNA. Nós podemos dizer então que uma pessoa hoje em dia, eu estou fazendo aqui elucubrações, tá? Uma pessoa hoje em dia que não consegue realizar coisas, ou que quando tenta acaba fracassando numerosas vezes, repetidamente. E não existe assim uma razão aparente, né? Porque de repente ele nasceu na mesma família com outros irmãos, e os outros irmãos acabam tendo, né, um êxito nas suas tentativas, né, nos seus empreendimentos. Podemos dizer que essa pessoa, por exemplo, que tem essa dificuldade em realizar coisas, isso pode ter sido passado por algum antepassado dela no DNA e passando essa informação de limitação, de medo de fracassar, medo de alcançar ou de realizar alguma coisa, e essa pessoa não consegue ver conscientemente uma razão para isso, Sim. porque aquilo está agindo inconscientemente. Sim. Não necessariamente precisa vir de antepassados. Às vezes, da barriga da mãe, você absorveu uma informação, né? Que programou ali. A nossa mente subconsciente, que nos domina, né? Ela é um programa de computador. E ela está o tempo todo armazenando informações, principalmente informações emocionais, neste computador. E uma vez armazenada uma informação, uma programação neste computador, aquilo vai rodar, vai fazer valer, né? Então, não necessariamente precisa ter esse bloqueio vindo de antepassados. A maioria dos casos, sim, mas necessariamente não. Porque pode ter adquirido no período da gestação, na infância, algum trauma, alguma coisa que mexeu com aquela pessoa, ou até mesmo crenças, que é muito comum, né? A gente ouvir crenças com relação a dinheiro, né? Dos pais, dinheiro é sujo, dinheiro, quem tem muito dinheiro não vai pro céu, ou quem tem dinheiro é arrogante. Essas coisas ouvidas pelos nossos pais, para a mente subconsciente, que eles são pessoas importantes que a gente confia,
né? A gente depende daquelas pessoas. Então, tudo que a gente vai ouvindo dos pais acabam se tornando uma verdade para nós, o que se transforma em crença. E essas informações ficam armazenadas no subconsciente e muitas vezes tá rodando ali, impedindo a pessoa de prosperar. Porque se ela tem uma crença que ela não merece, ou que ela não vai pro céu, ou que dinheiro é sujo, ou que quem tem muito dinheiro é arrogante, por exemplo, como é que ela vai conseguir prosperar de determinada forma se a mente dela, que comanda ela, que está com uma informação ali rodando no piloto automático, diz para ela que não é que não é seguro para ela prosperar. Além desse outro caso que você já analisou, dessa mulher que tinha dificuldade para engravidar, tem algum outro caso? Não precisa contar o nome de ninguém aqui, óbvio, né? Algum outro caso que talvez as pessoas possam se identificar em casa, assim, de algo bastante comum que pode acontecer, alguma limitação, alguma coisa, algum caso que você pegou e falou assim, olha, tá vendo? Isso aqui foi uma programação mental da infância ou dessa pessoa ouvir os pais tanto repetirem tal afirmação e isso... Olha, eu vou trazer uma informação que é muito comum de consultório, tá? Problemas nos relacionamentos. Vamos lá, vamos entrar nisso. Que eu me incluo aí, eu me incluo. E vocês que estão ouvindo aí também se incluem, tá? Não digam que não. Então, é muito comum. E geralmente, essas informações, geralmente, tá, Márcia? Porque cada pessoa é cada pessoa, cada caso é um caso, né? Claro. Tu vai estudar a anamnese da pessoa. Mas geralmente, dependendo de como foi o relacionamento dos pais, a gente vai acabar absorvendo informações na nossa mente subconsciente que podem dificultar de a gente se relacionar. Relacionamentos fracassados dos pais acabam virando fracasso nos relacionamentos que os filhos querem ter com outras pessoas também ou não necessariamente? Não é uma regra. Não é uma regra. Mas é uma tendência. Mas é uma tendência. Porque a primeira visão de homem e mulher que a gente vai aprender na infância é de quem? Nossos pais. Então você olha para o seu pai e aprende mais ou menos como é ser homem, né? Se você é homem, né? Mas você vai criar ali uma imagem com relação àquela figura masculina. Sim. É a mesma coisa com a mãe, né? Então, o que acontece? Muitas vezes essas informações, elas estão programadas ali, elas foram captadas pela mente subconsciente de forma atrapalhada, né? Às vezes foi só um momento ali de discussão, alguma coisa, mas a mente subconsciente encarou aquilo como uma ameaça e registrou uma informação, ó, isso aqui não é seguro, né? Então, eu volto a dizer... inúmeros casos em que a criança percebe que, por exemplo, o pai trai, né? Ou o pai não é presente, ou o pai bate na mãe, né? E aquela criança, ela acaba absorvendo aquela informação de imagem negativa de homem. Né? Você quer me dar, por exemplo, não é uma regra, né, para a pessoa se autoanalisar, ela até pode querer se autoanalisar, até pode acabar acontecendo isso. Mas, assim, alguma regra que, por exemplo, se o pai é agressivo, que tipo, para uma criança, por exemplo, a impressão para um menino e para uma menina vai ser diferente ou vai ser igual? Depende do subconsciente. Do subconsciente. Depende de como o subconsciente vai associar aquilo que ele está vendo e vivenciando. Não é uma regra, não dá para ser uma regra. Até porque, por exemplo, pessoas gêmeas, né, bebês gêmeos, eles acabam criando uma percepção, podem criar uma percepção de imagem negativa de homem, como a outra pode ter uma imagem totalmente diferente com relação ao que ela absorveu. Então, não é uma regra, não dá para colocar uma regra. A gente tem uma tendência de olhar para determinadas situações, por exemplo, vícios. Quando vem para o consultório uma pessoa que ela tem algum tipo de vício, a gente tendencialmente vai olhar para as figuras masculinas. Para a figura do pai, para a figura do avô, para a figura... os homens desse sistema familiar. Por quê? Por quê? Explica para mim aí. Deixa eu entender. Porque, geralmente, os vícios estão atrelados a uma falta da figura masculina. Uma falta da figura paterna, bem dizendo. Entendi. Tá? Então, uma criança, quando ela é criança, ela precisa de duas coisas essenciais dos pais. Amor. Amor no sentido de toque, no sentido de cuidados, né? Cuidados higiênicos, cuidado, né? Amor no sentido de manifestação mesmo, da pessoa se sentir amada. E reconhecimento, né? Então, o reconhecimento é
você se sentir validado naquele sistema familiar. Se tivesse uma criança aqui no estúdio, Márcio, o que ela ia estar fazendo agora? Qualquer coisa para chamar a nossa atenção. Exatamente. Brincando com o tuco aqui embaixo da mesa, por exemplo. Isso é instintivo dela, porque ela precisa se sentir pertencida, precisa se sentir olhada, amada àquele sistema familiar, no caso, pai e mãe. Muitas vezes essa criança, ela não sentiu essa validação. Ela não sentiu esse amor. Ela não teve toque, ela não teve manifestação de carinho. Dependendo de como o subconsciente armazenou essa informação, quando essa pessoa vira adolescente ou adulto, é como se tivesse uma falta ali, armazenado. E ele vai buscar suprir essa falta através de alguma coisa. E um vício é como se fosse uma muleta, é como se fosse uma maneira de não olhar para aquele problema que ela não conseguiu resolver porque está no campo do inconsciente. Exatamente. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Entendi. É como se ela fosse suprir uma falta. Uhum. É como se ela fosse tampar um buraco. Um buraco emocional que ela não sabe, que ela não entende por que ela sente o que ela sente. Uhum. Ela não tem ideia disso que eu estou falando para você, porque agora a gente está trazendo à luz aí, para as pessoas que estão nos assistindo, disso. Está trazendo a consciência o que pode estar acontecendo. Mas até então ela não sabe. Uhum. Então ela não sente esse sentimento de pertencimento, mas daí ela vai se sentir pertencida naquele grupo de amigos que usa droga. Ou ela vai se sentir anestesiada daquela dor emocional que ela está sentindo na bebida. Uhum. E assim por diante. Então tá aí, ó, uma dica bem interessante da Danúbia. Pais, homens, que não estão dando a devida atenção para os seus filhos, às vezes não é por culpa sua, quer dizer, a culpa, não vamos falar em culpa aqui, Não mas a existe responsabilidade, se você é o adulto e você resolveu ter um filho, agora você é responsável por ele e pronto. Então, se na tua vida de qualquer maneira tá difícil por conta do trabalho, por qualquer tipo de eventualidade, lembre-se que toda falta de atenção que você der para o seu filho pode estar contribuindo para que ele, ou na adolescência ou na vida adulta, acabe tendo contato com vício ou procurando por alguma forma de vício. Fica a dica. Fica a dica. É que a criança, ela precisa, Márcio, de amor, atenção e reconhecimento. Sim. Ela não precisa de brinquedos em excesso. Uhum. Ela não precisa de um iPhone do mais top de linha. Ela precisa, a criança em si, ela precisa de atenção, amor e reconhecimento. Eu não sei se existe amor demasiado, mas atenção demasiada e reconhecimento demasiados não podem levar a criança a ficar se achando demais, não, e ficar meio mimada. Isso não pode acontecer? Tudo em excesso faz mal. Uhum. O excesso ele é prejudicial para tudo. Sim. Mas, claro, por exemplo, crianças super protegidas pela mãe, geralmente é pela mãe, né? Uhum. Elas tendem a se tornar adultos inseguros, adolescentes inseguros. Por quê? Porque elas foram tão protegidas pela mãe, que não queria que nada acontecesse com elas. A mãe fazia tudo por elas e protegia dos perigos. Não, então, mãe, deixa eu fazer. Não, deixa que eu te levo. Então, a criança, ela precisa ter desafios e ela precisa de frustrações. Uhum. Ela precisa entender que aquela frustração, aquele desafio, ela precisa passar para lá e criando uma resistência e criando uma autoestima a ponto de ser resiliente para sua vida adulta. Uhum. Entendeu? Então, o excesso de cuidado, o excesso de superproteção faz muito mal para a criança e, consequentemente, para o adulto, para o adolescente e para o adulto. Porque vai tornar aquela pessoa muito insegura. Uhum. Muito insegura mesmo. Uhum. E uma pessoa insegura, ela está em desequilíbrio. E ela vai buscar equilíbrio em alguma coisa. Entendi. Bom, eu e a Danúbia conversamos um pouquinho 2 vezes antes dela vir aqui. A gente colheu algumas informações, trocamos algumas informações pessoais também e tal. Ela fez uma anamnese comigo. A anamnese que você fez, uma anamnese, um questionário que ela fez, né? E aí ela foi anotando e de repente eu respondia para ela, falei assim, ó, é tal coisa. É tal coisa. Essa informação, por exemplo, né, do homem ou da mulher que tem tal comportamento, e isso provavelmente significa que o pai isso, ou a mãe aquilo, ou faltou isso, ou faltou aquilo, ou teu avô não sei o que lá, teve algum caso assim na família.
Isso que explica é a psicogenealogia, é isso? A parapsicologia também. A parapsicologia. Assim, a psicogenealogia, ela é bem semelhante à parapsicologia, só que a psicogenealogia, ela vai aprofundar ainda mais a árvore familiar, não só em questões de acontecimentos desse sistema familiar, né? História desse sistema familiar, mas vai também olhar para datas, para repetições dentro do sistema familiar. Ela vai olhar para o significado dos nomes. Ela vai olhar para a data de nascimento daquela pessoa, para a data de concepção, para a data de morte. Ela vai olhar para tudo isso para ir entendendo a sincronicidade das coisas. Então, é um estudo muito mais aprofundado que, né, a gente não chega neste nível tão profundo quando a gente faz terapia. É no decorrer das sessões que a gente vai aprofundando. Mas a parapsicologia já traz uma contribuição muito grande com relação a isso. Já consegue, entre pais, avós e bisavós, já trazer para a pessoa uma compreensão. Ah, entendi. Esse bloqueio que eu tenho nos relacionamentos está atrelado a isso aqui. Ah, já entendi. Esse problema que eu tenho de não ser próspero tá ligado a isso aqui. Então, a gente vai conseguindo fazer com que a pessoa compreenda a partir de que a gente está repetindo aquela dor emocional. Essa dor emocional, ela já está vindo, né? Então, só está mudando a forma e as pessoas. Geralmente é assim. Só está mudando a forma e as pessoas. Mas a gente está repetindo, como eu sempre digo, o BO dos nossos antepassados todos. Então, a parapsicologia, ela contribui muito nessa compreensão de você, do ser humano, da mente humana. A gente faz questão de explicar a mente humana, como eu expliquei para você hoje, né? A gente faz questão de explicar a mente humana para que a pessoa entenda de fato, opa, então eu funciono assim. Eu funciono assim, e agora que eu já sei que eu funciono assim, eu preciso fazer isso, usar a mente a meu favor. Então, esse é o grande diferencial da parapsicologia. Não é só as ferramentas que a gente utiliza para tal, mas para que a pessoa realmente compreenda na raiz do problema o que, de fato, está levando ela a ter aquele bloqueio, aquela ansiedade, aquela depressão que não cessa, entendeu? Porque junto com tudo isso vem muita culpa de que ela está fazendo alguma coisa de errado. Sim. Né? Eu estou fazendo alguma coisa de errado. Se eu estou ansioso, se eu estou depressivo, se eu estou muito nervoso ou impaciente, né? Ou então se eu não consigo persistir de repente em qualquer trabalho que eu faço ou qualquer coisa assim, a culpa é sempre minha. Mas pelo que você está me falando, isso pode ter sido alguma espécie de programação que essa pessoa tenha sofrido. Talvez bem cedo na vida, talvez até antes de nascer, uma programação que não é dela e que ela está repetindo esses padrões ou essa programação. Exatamente. E enquanto ela não tiver consciência dessa programação, essas programações vão acabar direcionando a vida da pessoa sem que ela possa fazer quase que nada a respeito. Se ela não jogar uma luz sobre essas questões. Isso. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. E assim, para a mente, sentimento. Por que não é aconselhado a gente nutrir sentimento de culpa? E sim já compreender, processar, né, que eu dei o meu melhor, de acordo com como eu podia, sabia dar naquele momento. Por que não é aconselhado a gente ficar nutrindo o sentimento de culpa dentro de nós? Porque para a mente subconsciente, culpado merece castigo. Assim a gente aprendeu já desde pequenininho, né? Através da igreja, a gente aprendeu através das leis, né? Se você faz uma infração de trânsito, por exemplo, você vai ganhar uma multa. Você recebe um castigo por ter excedido a velocidade, por exemplo, né? Então, culpado merece castigo. Uma vez programado culpa dentro do teu subconsciente, tu tá recebendo constantemente castigos. Porque você está atraindo esses Porque castigos para você está você? atraindo. Ou você está cometendo ações que fatalmente irão te levar a alguma forma de punição? Exatamente. É isso? Também. Mas você está... E fica num loop em que você não sai daquela culpa. Parece que cada vez que você sente... faz algo, você se sente culpado. Muitas vezes você não precisa se sentir culpado, mas a tua mente, ela tá tão condicionada àquele sentimento de culpa que já veio muito antes, que você acaba se sentindo assim. Isso é muito comum com pessoas que têm programações mentais de rejeição e abandono, por exemplo. Elas tendem a achar, por exemplo, rejeição, né? Elas tendem a achar que as pessoas não gostam dela, que ela não é boa o suficiente, que ninguém quer ficar com ela,
Elas tendem a ter essa percepção que a pessoa olhou atravessado, é para ela, é por causa dela, ou estão falando dela. É um sentimento que vem profundo, é uma percepção atrapalhada do sentimento de rejeição. E você falou que esse tipo de rejeição pode acontecer, inclusive, antes do nascimento dessa criança. Exatamente. Você falou que, às vezes, o fato do pai ou da mãe, por uma razão ou outra, não estarem desejando uma gravidez, só desejo, tipo assim, não queria que isso acontecesse agora, não queria que isso acontecesse agora. Ou então passa a pensar durante toda a vigência ali, todo o processo de gestação, que aquilo não deveria ter acontecido. Você acha que ou a parapsicologia realmente acha que essas emoções do pai ou da mãe, mais da mãe, né? Que a rejeição do pai, por exemplo, durante a gestação do filho, pode contar também ou não? Pode contar também. De que maneira? Por osmose? Como é que é uma energia que ele sente? A mente é um campo de energia. Uhum. E uma vez que eu nasci desta energia pai e desta energia mãe, eu estou conectado. Uhum. É claro que a conexão maior é com a mãe. Não só no período da gestação, que sim, já é muito importante. Tudo que a mãe sente no período da gestação, a criança que está na barriga sente da mesma forma. Na mesma intensidade, Márcio. Na mesma intensidade. Mas não necessariamente. Quando a criança é criança, principalmente até os 3 anos de idade, ela é muito dependente da mãe. Então, ela sente a mãe. Ela é como se ela fosse um ser só com a mãe. Uma extensão. Uma extensão. Uhum. Então, ela não consegue separar ela da mãe, ela não consegue entender. Então, ela capta toda essa energia da mãe e do ambiente. Sim. E do pai também, porque ela é 50% pai. Entendeu? Então, a partir dos 3 anos que começa a formar o ego, que ela começa a saber entender que não, a mãe não é... A minha mamãe não sou eu. Ela começa a entender a realidade diferente. Aí ela começa a processar um pouco diferente. Mas até os 3 anos, a criança é um canal muito profundo de conexão com a mãe, mas não somente, com o pai também, né? Me dá um exemplo que a parapsicologia entende, por exemplo, como resultado psicológico de uma rejeição. Qualquer tipo de rejeição que a criança sofreu, seja antes da gestação, seja depois, com o pai que não está presente, não dá atenção, ou a mãe que de repente também não tá dando muita atenção, ou está com algum outro tipo de problema, e a criança se sente rejeitada. Que tipo de problema essa criança, quando adulta, pode começar a apresentar em seus relacionamentos, ou na parte de trabalho, socialmente, Sim. com os amigos? Me fala mais ou menos. Na parte de trabalho é muito comum, porque ela nunca se sente, digamos assim, ela nunca se sente realmente reconhecida no trabalho. Na relação amorosa, seja no casamento, em amizades, é muito comum. É muito comum. A pessoa que ela tem programação de rejeição, ela vai externar isso em muitas áreas da vida dela, inclusive com ela mesma. Ela fica sempre duvidando de que estão gostando dela de verdade, Exatamente. genuinamente. Exatamente. Tanto a amizade, como amor, como relação afetiva. Exatamente. Então, tipo, é como se ela mesma também se rejeitasse. Uhum. Ela mesma também se rejeita. De que forma ela se rejeita? Quando ela tem autoestima baixa. E eu não tô falando aqui de autoestima de corpo. Eu tô falando de o quanto que eu me sinto merecedora de ter um relacionamento diferente. Um relacionamento em que eu verdadeiramente sou amada. Ou o quanto que eu me valido como uma profissional excelente. O quanto que eu potencializo aquilo que eu tenho de bom. Porque vamos combinar, né, Márcio? A gente lembra muito dos nossos defeitos, daquilo que a gente tem dificuldade. Mas informações positivas a nosso respeito a gente não põe pra dentro. A gente não programa a nossa mente. A gente está dando muita atenção e ênfase para os nossos defeitos. Às vezes eu vejo um caso por aí, alguns casos de pessoas que acabam se autovalorizando, na minha opinião, de maneira muito exagerada. Isso acontece também, né? Nesse caso, eu volto a dizer que cada caso é um caso. Cada caso né? é um caso. Mas assim, geralmente, essas pessoas que se supervalidam, faltou reconhecimento na infância. E isso é uma... E às vezes faltou também no período da gestação. Tipo, a mãe não quis. A mãe não quis, ou o pai não aceitou, não queria a gestação. Então, que acabam... Elas mesmas
colocando ali um poder aí do que elas gostariam que fosse, e na verdade não foi. Então, é como se fosse um movimento inconsciente. Percebe que tudo que eu tô falando aqui é inconsciente. Não é uma coisa assim que a pessoa escolhe, eu vou vou inflar o meu ego agora porque eu fui rejeitado ou eu não fui desejado na minha... Não, não é isso. É um piloto automático. Tu tá rodando ali e o teu instinto faz com que você faça isso. Mas existe um para quê? Então, tanto a pessoa que se autodesvaloriza ou não se dá muito valor, quanto aquela pessoa que se dá muito valor e às vezes se elogia sozinha, tipo assim, o que você achou do meu carro? Não é bonito? Não, é um carro maravilhoso, fala a verdade. E só eu consegui esse carro, porque esse carro não sei o quê. Se fosse outra pessoa, não iria conseguir. Ela pede para você uma opinião e quem dá opinião sobre ela mesma é ela. Ambas essas pessoas provavelmente sofreram algum tipo de rejeição. Provavelmente. Entendi. E geralmente pessoas que sofreram de rejeição, abandono, elas têm muito problema de autoestima. Uhum. Muito problema de autoestima. E daí elas buscam a validação externa. Tanto aquela pessoa que se autodesvaloriza, quanto aquela pessoa que se valoriza demais. Ambas sofreram algum tipo de rejeição. Que Exatamente. interessante. Que Então interessante. são tudo programações mentais, perceba, emocionais. Uhum. De que maneira que a parapsicologia trataria uma pessoa como essa? Faria o quê? Através da compreensão, primeiramente, né? De fazer, primeiro ela entender como ela funciona. Explicar sobre a mente, ó, você funciona dessa forma, baseado nisso, 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 nisso. Isso pode ser um indício desse bloqueio que você tem, né? E, claro, a partir da anamnese é uma suspeita. Mas a gente vai sempre perguntar para o subconsciente. Então, a gente vai sempre fazer, dependendo do caso, às vezes não é necessário, tá, Márcio? Porque não é a regressão que vai apertar um botão aí e vai te resetar, não existe isso, né? Mas a gente muda a informação emocional com relação àquela programação atrapalhada. Não somente a gente dá um direcionamento de como aquela pessoa ela precisa agir a partir de então. Então, uma das ferramentas que a gente utiliza é da regressão. Regressão, às vezes... Regressão e depois hipnose. Isso, regressão. Então, a hipnose ajuda ajuda para tudo. A hipnose é maravilhosa, né? Para eliminar crenças limitantes, por exemplo. Também, mas assim, dificuldade para dormir, sabe? Hipnose para controle de dor. Eu recentemente fiz na academia, o meu personal ele estava com muita dor de cabeça e eu fazendo esteira, eu dizia assim, ó, olha pra mim, agora imagina isso, imagina aquilo, agora isso, faz aquilo. Existe hipnose pra tudo, gente. Eu já tentei ser hipnotizado umas 2, 3 vezes, não conseguiram. O que é essa resistência à hipnose? Na verdade... Existe isso? Apenas 2% das pessoas não são hipnotizáveis, né? Mas geralmente elas têm algum transtorno mental, alguma coisa mais... Não é o teu caso. Ali é uma questão, assim, ó, muitas vezes de resistência, Márcio. Por talvez não acreditar, por não conhecer o que de fato acontece numa hipnose, né? Ter uma Ficam com visão. medo? É medo, ou por não entender o que de fato é um processo de hipnose, né? Mas é que eu já vi muitas pessoas na televisão, por exemplo, falando assim, eu não vou ser hipnotizado, coisa nenhuma, eu não vou ser hipnotizado. E a pessoa é hipnotizada. Mesmo com ela conscientemente mostrando uma resistência para aquilo, né? Então, por que essas pessoas, mesmo resistindo, conseguiram ser hipnotizadas e outras, como o meu caso, por quê? Eu não estava querendo resistir à hipnose de forma alguma. Eu queria ser hipnotizado, eu só não consegui. Tá. E também não consegui regredir. Já tentei fazer regressão também. E o que é hipnose para você? Bom, pelo que eu entendo, você me corrige, por favor, hipnose é quando a pessoa, o facilitador ali, o terapeuta, especialista, consegue uma conexão direta com o seu subconsciente? Sim. Sem a mente consciente atrapalhar? Sim. Mas vamos lá. Quando você gosta do mar, né? Gosto. Eu acompanho o teu trabalho, eu acompanho o teu... Quando você tá lá sentado, olhando pro mar, você fica, assim, em minutos, assim, paralisado, olhando pro mar? Vamos dizer que sim.
Eu ando muito na praia, não sou de ficar muito parado, não. Mas de vez em quando eu me vejo olhando assim pro mar e fico. Sim, Você gosta de assistir TV? bastante. Você presta atenção? Bastante. Nesse momento você está hipnotizado. Tô hipnotizado. Sim, porque a hipnose nada mais é, assim, trocando, assim, sendo bem breve, assim, bem simples na explicação, é um estado de atenção focada. Uhum. Só que o que acontece? Quando a gente quer acessar uma informação que está no subconsciente e a gente quer mexer naquela informação emocional, esse estado de atenção focada, a primeira coisa que a gente faz é baixar a sua frequência vibratória, a sua frequência cerebral. Cerebral. A gente baixa ali para você ficar o mais relaxado possível. Você não perde a memória. Você não fica inconsciente, você não vai contar segredo. Não é isso que acontece na hipnose. Mas eu vejo umas pessoas fazerem umas coisas bem absurdas quando estão hipnotizadas. Sim. Tipo comer limão, assim, azedo. Nesse caso, Márcio, daí... Quer dizer, o limão é azedo. É não tem? azedo. Mas nesse caso, doce. é a hipnose de palco, que não é o que a gente utiliza na clínica. Mas isso existe. Existe. Mas é uma hipnose, então, que chega a fazer a pessoa É de perder entretenimento. os limites. É hipnose de entretenimento. No nosso caso, na clínica, isso não nos interessa. A gente quer tratar o trauma. A gente quer tratar aquela informação que está causando ali a tua dificuldade. Então, a pessoa, quando está sendo hipnotizada por você, ela é sempre consciente. Ela fica o tempo todo consciente, inclusive ela conversa comigo, porque é um diálogo, é uma conversa. A questão é que a gente baixa a frequência cerebral dela para ela ficar o mais relaxada possível, para que tenha pouca interferência do consciente. Do crivo do consciente, do crivo. O consciente fica mais como espectador. Exatamente. Ele não dita muitas regras ali. Exatamente. Então, a gente acessa, quanto mais baixa a frequência, mais relaxada você fica, mais o subconsciente consegue trazer registros, muitas vezes, que a pessoa não lembra mais. E quando você mostra aquele padrão inconsciente, é o consciente dela, o inconsciente, né? O consciente dela fica sabendo na mesma hora? Sim, porque ela está... Ele toma conhecimento. Ela está ali... atenta, ela não perdeu a memória, ela não tá dormindo, né? Mas ela vai tendo consciência de que aquela informação que o subconsciente trouxe, aquela lembrança que o subconsciente está, de certa forma, linkada com aquela dificuldade que ela tem. Então, a gente faz todo um trabalho de ressignificação desse fato que muitas vezes o subconsciente registrou ali de forma atrapalhada. A gente modifica a compreensão daquilo, né? Faz a pessoa entender que, o teu pai bebia porque o teu pai, ele tinha problemas mais sérios, ele tinha uma falta dentro dele. Não é porque ele era uma pessoa maldosa, não é porque ele era uma... Então, faz a pessoa compreender de uma forma que ela não tinha consciência, ela não tinha percepção. Mas essa explicação vai para o inconsciente. Vai para o inconsciente. Não para o consciente, porque o consciente talvez você diga ele não possa fazer nada a respeito. Essa informação consciente vai para o subconsciente. Vai para o subconsciente. Isso. Então, a gente modifica, além da compreensão, o sentimento, a frequência emocional daquele fato. Uhum. Tá? Então, muito vai da habilidade do profissional também, Márcio. Sabe? Porque existem muitas pessoas que fazem aí cursinho de um final de semana e já se dizem hipnoterapeutas. Sim. Só que você precisa saber lidar com essa ferramenta. Você precisa ter autoridade para saber acessar uma informação e trabalhar aquela informação de forma certa. Senão, a pessoa sai pior do que ela entrou. Me dá uns exemplos de problemas que as pessoas aí, quem está assistindo, pode ter em casa, pode ter com ela mesma, que ela queira resolver e que você acha que a parapsicologia é muito indicada para esses casos, por exemplo. Depressão. Ansiedade. Síndrome do pânico, problemas nos relacionamentos, problemas financeiros, problemas de autoestima, questão sexual, praticamente tudo aquilo que você considera um bloqueio, um problema, uma insegurança. Doenças mentais aí não é muito a alçada de vocês. Doenças mentais, a gente vai tratar transtornos, né? Depressão, essas coisas. Mas tudo, o que aquela pessoa ela tem de dificuldade, ela vai tratar na terapia. Então, eu tenho pacientes hoje que não necessariamente eles têm um problema em si, mas eles vêm para terapia para relatar o que aconteceu nos últimos 15 dias ou no último mês e perceber assim, a minha postura foi essa.
E eu não entendi por que eu senti determinada situação. Então, não precisa necessariamente você ter um problema. A terapia, ela é investimento, gente. Eu sempre digo, terapia é vida. O que as pessoas acabam fazendo, Márcio, elas investem muito em autodesenvolvimento e pouco em autoconhecimento. Uhum. Então, elas se desenvolvem muito buscando cursos, palestras, um monte de coisa, mas elas não se conhecem. Sim. Então, ao passar pela sua trajetória de vida, que você vai encontrar ali os teus bloqueios, as tuas dificuldades, e você não sabe lidar. Uhum. Então, olha a importância de trabalhar o autoconhecimento antes do autodesenvolvimento. Uhum. Olha a importância de você se entender, se curar das tuas feridas emocionais para ir para um próximo relacionamento, para se abrir para um próximo relacionamento, por exemplo. Inclusive, fica a sugestão agora, minha pessoal, não sei se você vai corroborar dessa minha ideia, de que algumas dessas disciplinas deveriam estar na escola desde cedo. Nossa, sonho! O problema é que realmente existe uma discussão muito grande sobre o quanto que a escola deveria interferir na educação dos filhos, a educação emocional, né? Educação emocional, educação mental dos filhos, e o quanto isso compete aos pais. Às vezes, você quer tratar a criança porque você vê nela um distúrbio claro, e o pai e a mãe acham que está tudo certo. Na realidade, é o pai e a mãe que estão causando aquilo. E você, como facilitadora ou como professor ali, que você está observando, é uma coisa tácita, uma coisa clara para você, você não pode fazer nada porque o pai e a mãe acham que isso não é da sua competência. O que você pensa sobre isso? Eu penso que as crianças são reflexo do que elas vivem em casa. E ponto. Ponto. Às vezes a resistência dos pais aceitarem que aquela criança está com dificuldade, porque há resistência nos próprios pais de quererem fazer um pouco ali de esforço no sentido de se autoconhecerem. Uhum. Entende? Uhum. Porque, vamos lá, eu não atendo crianças, eu optei por não atender crianças, né? Mas os meus colegas que atendem, a terapia geralmente é com os pais. Uhum. Pouco é com a criança. Uhum. Que a criança, ela está sendo reflexo dos pais. Uhum. Ela tá apresentando ali determinados sintomas, dificuldades na escola, baseado no que ela está vendo em casa, Uhum. Uhum. sabe? Ou da falta do que ela está deixando de receber, que ela precisaria receber, não está recebendo. Então, o que eu penso sobre isso passou da hora de ensinar saúde mental para as nossas crianças. Desde cedo. Desde cedo. Uhum. Passou da hora de fazer com que elas se conscientizem de como elas funcionam de fato. E porque o que eu penso assim, sabe, Márcio? A escola, ela está condicionada a te dizer que você é bom, se você é bom de matemática, se você é bom de física. Uhum. Mas, às vezes, aquela criança, ela não é boa em matemática, mas ela tem uma habilidade para vender, ela tem uma habilidade de comunicação. Sim. E aquilo não é importante para a escola. Uhum. Então, eu sou a favor também de descobrir talentos na escola. E potencializar aqueles talentos. Né? Eu vejo que essa questão do estudo vocacional desde cedo deveria acompanhar a criança desde pequenininha até lá na frente. E quando chegasse na época de entrar e de optar por uma faculdade, a criança e o adolescente já deveriam saber o que eles podem fazer. Não, né? Claro que você pode fazer o que você quiser, mas seria legal contar com algum tipo de orientação e dizer assim, olha, seria muito legal que você se desenvolvesse nessa área, porque você tem uma inteligência, uma propensão para esse tipo de setor, para esse tipo de área, que é muito legal. Então a sociedade e você vão colher muitos frutos se você fizer isso. Seria maravilhoso, né? Eu compartilho da mesma ideia. Eu compartilho muito dessa ideia. Porque muitas vezes você sai da escola frustrado, porque você não era bom em matemática. Exato. E daí você é afetado toda uma questão em você que gera bloqueios para outras coisas. Pro resto da vida. Você sente um fracasso. Já que você não sabia fazer algumas contas de matemática, mas é ótimo em comunicação, é ótimo em artes, por exemplo, é ótimo em uma série de coisas, mas você sente um fracasso porque não conseguia fazer uma conta de matemática que às vezes o professor não foi competente o suficiente para poder te ensinar. Exatamente. Então, não é verdade? Instala ali uma crença de incapacidade. Sim. Mas às vezes ela tem capacidade para outras coisas. E claro, para nós, assim,
não ter capacidade, Márcio. Não existe uma questão assim. Existe sim a pessoa que ela tem uma habilidade maior em determinada área. Uhum. Mas não quer dizer que ela não possa desenvolver uma coisa que ela está com dificuldade no momento. Ela não é. O nosso trabalho na terapia é esse. Tipo, você está com dificuldade de falar em público, mas vamos lá, vamos ver o que está instalado em ti que faz com que você acredite que você não é capaz. Uhum. Então, existe muita crença de incapacidade instalada, principalmente de merecimento. As pessoas não se sentem merecedoras. Entendi. Elas não se sentem merecedoras de ter muito dinheiro, porque muitas vezes o pai ou a mãe não puderam ter. Então, é como se é uma coisa inconsciente. Por isso que precisa de terapia. Precisa ir lá se entender. Precisa ir lá perceber quais são os seus bloqueios. Entendeu? Porque muitas vezes você está rodando no programa do pai e da mãe. Entendi. Você consegue atender as pessoas à distância ou só presencialmente? Online, sim. Você consegue? Consigo fazer online, sim. Uhum. Prefiro presencialmente, particularmente falando, né? Ainda estou me adaptando à questão As terapias online. online? Mas dá sim para fazer, não perde qualidade com relação a isso, não. Mas eu prefiro ainda presencialmente, que eu consigo ver a pessoa e tal. Então, tem casos de regressão, assim, que mexe tanto com a pessoa que tu precisa estar ali. Tu tem que estar ali para ficar um tempo ali com aquela pessoa, conversando e tal. Mas não necessariamente que não possa fazer online, tá? Uhum. Mas eu, como profissional, eu prefiro presencialmente. Eu sei que eu não te perguntei isso antes, vou te perguntar agora. Tem muitas pessoas que não vão ter condição de fazer atendimento com você. Pela questão de distância, pela questão financeira, por uma série de questões. De tempo, às vezes. Você consegue dar alguma dica pequenininha para as pessoas de uma espécie de auto-hipnose ou de auto-reconhecimento de algum tipo de problema que a pessoa tenha? E alguma coisa que ela possa fazer, tipo assim, uma auto-reprogramação? Existe alguma coisa que você possa orientar as pessoas a fazer? Uma coisa pequenininha, por exemplo? Eu parto, vou dar eu vou fazer com que a pessoa entenda que, para a mente, tudo que a mente foca, expande. Tudo que repetidamente eu penso sobre, porque pensamento gera sentimento que gera comportamento, isso é uma coisa automática, né? A programação neurolinguística explica muito bem isso. Pensamento gera sentimento. Então, olha a qualidade dos teus pensamentos. Olha o que você pensa sobre você. Olha o que você pensa sobre a sua capacidade. Olha o que você pensa sobre as coisas que você está ali, muitas vezes gerando uma ansiedade desnecessária, com medo do que vai acontecer amanhã, ou com medo do que vão pensar sobre você. A mente, ela não entende passado e futuro. Ela entende tudo como presente, Márcio. Tudo. Então, a gente sempre fala, né? A depressão, ela é um apego muito grande ao passado, assim como a ansiedade é um medo, uma insegurança do futuro. Mas o seu momento presente, a realidade que se apresenta para você neste momento, você está prestando atenção nessa realidade? Ou você está apegada ainda a coisas do teu passado que tu não conseguiu processar? Porque toda vez que você pensa, quanto mais você pensa, você programa. Você programa sua mente. A repetição é uma das formas de programar a mente. Então, o que você anda pensando em várias áreas da vida? O que você pensa sobre a vida? O que você pensa sobre Deus? O que você pensa sobre você? O que você pensa sobre os homens? O que você pensa? Que informação constantemente você tem botado para dentro? Então, para a mente, ela vai entender tudo como uma verdade. Então, é importante que você foque naquilo que você quer e não naquilo que você não quer. As pessoas estão focadas naquilo que elas não querem. Elas têm medo, por exemplo, de serem traídas. Elas estão tão obcecadas ali em cercar o marido, o namorado, em pesquisar e ver se está online. Isso é muito comum. Elas estão focadas, elas estão vibrando no medo de perder. Elas estão programando o medo de perder. Entende? Assim como o medo de não dar conta, o medo de não conseguir, estão programando informações negativas com relação a elas mesmas. Então, é importante. Essa é a dica primordial. Aonde você está colocando o seu poder, foco. O seu foco, o seu poder mental. Você está utilizando a favor de você ou contra? Maravilha, maravilha. Bom, quer dar algum recado final aí para as pessoas?
alguma coisa que você queira falar, alguma mensagem, assim, que você acha que a parapsicologia, ou essa parte, por exemplo, familiar, de genealogia, ou a parte, por exemplo, de hipnose, as coisas que você faz no seu dia a dia lá no seu consultório, você quer dar alguma dica para as pessoas, assim, final? Para as pessoas também, de repente, entenderem que, puxa, seria legal consultar uma parapsicóloga para esse problema, hein? Eu aconselho as pessoas se autoconhecerem, independente se elas têm condições de fazer terapia ou não. Uhum. Vão buscar se autoconhecer. Porque você tem dentro de você as respostas para aquilo que você busca. Você tem dentro de você todos os mecanismos necessários para criar saúde. Você tem dentro de você todos os mecanismos, forças. Tá tudo dentro de você. Aquilo que você precisa para sair daquilo que você está considerando uma dificuldade. Porém, a pessoa precisa fazer esse esforço. Ela precisa saber que muitas vezes ela vai precisar ler livros, assistir muito podcast para começar a compreender as coisas, para começar a mudar os pensamentos, fazer uma autopercepção do que anda pensando, do que anda vibrando, sabe? Do meio em que ela está vivendo. Ela precisa buscar por conhecimento. Então, o que eu digo para as pessoas é isso: vá buscar se conhecer. Vá buscar se conhecer, porque o que está dentro reflete fora de você. O que está dentro de você reflete fora de você. Nunca será externo, Márcio. É sempre interno. Mas a pessoa me fez mal. Olha para dentro de você. Esse sentimento, ele já te acompanha há mais tempo. Esse sentimento já está ali. Esse sentimento de desvalia, esse sentimento de rejeição, esse sentimento de que você não consegue. Não é o outro, Márcio. É sempre você. Eu sempre falo uma frase, né? Se doeu, pega que é teu. Doeu? Pega que é teu, vai olhar pra dentro. E pra isso você tem que se conhecer. Causa um pouco assim, mas vai doer. Dói às vezes, mas é pra não doer nunca mais. Maravilha. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradeço. Bom, se as pessoas quiserem entrar em contato com você, quiserem fazer alguma consulta, podem fazer de repente uma consulta online antes, né? Podem. Elas te acham através de rede social? Sim, Instagram. No Instagram, que eu vou deixar aqui. Então, já vou deixar aqui eletronicamente para você. Vou deixar também nos créditos do próprio programa. Também vou deixar o telefone, se você quiser deixar. Sim, tá? pode, Deixar por o favor. telefone também. Quem mora em Apiúna e imediações também vai ter a oportunidade de Sim. fazer com você, Exatamente. né? Presencialmente consegue fazer, uma consulta mas... presencial. Exatamente. Maravilha, pois só posso agradecer. Eu que agradeço. Muito, muito obrigado por você ter vindo até aqui lá de Apiúna. Eu que agradeço Né? a oportunidade, Márcio, de divulgar um pouquinho da parapsicologia científica, de te conhecer pessoalmente, de conhecer o teu trabalho, né? E estamos aí, pro que der e vier, o que precisar, me deixo à disposição dos seguidores e também à sua disposição no que eu puder ser útil. Obrigada, viu? Muito obrigado de verdade. E obrigado também pela presença de vocês aqui, para quem assistiu o podcast até agora. Eu gostei muito. Claro que esse assunto aqui ele é muito mais vasto, muito maior. E a Danúbia pode vir outras vezes aqui para a gente conversar também. Eu acho que eu vou começar a fazer isso aí. Vou começar a trazer as pessoas, porque não é justo que uma pessoa venha com tanto conhecimento, com tanta informação e fale aqui durante uma hora e pouquinho e vá embora e não se fala mais sobre esse assunto. Não. Então, de repente, eu vou trazer a Danúbia mais vezes para conversar sobre outros assuntos específicos que tem muita coisa para explorar nessa área. Com certeza. Agradeço aí quem acompanhou até agora. Lembre-se que aqui você deve estar assistindo esse programa no canal oficial, Mar Voz Talks Oficial, que é o dos programas completos, mas tem também o Mar Voz Talks Cortes, que é dos cortes pequenininhos. Eu estou fazendo um shorts. Tudo que eu estou fazendo aqui, a Danúbia viu. Tudo eu que estou fazendo sozinho, estou preparando aqui a luz, preparando aqui as câmeras, preparando aqui o som. Não é fácil, gente. Então, assim, demora um pouco para eu poder fazer as edições, mas elas saem em um momento ou outro. Agora a gente está fazendo no mês de maio, início do mês de maio de 2023. Vamos ver quando é que eu vou conseguir colocar essa entrevista no ar.
mas eu agradeço de verdade, Eu que de agradeço coração. imensamente, Márcio. Tá Muito bom? obrigada. Muito obrigado. Quer dar um oi pra alguém? Não, Antes de você ir tudo embora? certo, Não? tudo Tá bem. tudo certo? Aham. Então tá bom. Gente, muito obrigado pra vocês mais uma vez, tá? E até o próximo encontro, próxima conversa do Marvos Talks. Até mais. E aí, o que você achou desse novo episódio do Marvos Talks? Muito legal, né? Profundo e leve ao mesmo tempo. Então, se você gostou de verdade, por favor, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e também no canal de cortes do Marvos Talks. Ah, e aqui na tela tem links de outros vídeos bem legais que eu separei para você. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio. Até lá.